Você precisa entender que se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, o inimigo não pode fazer nada além de fazer barulho, gritaria e dar a risadinha disfarçada dele, a risadinha da derrota. Porque rindo ou não, ou gritando, ele é expulso pelo poder que há no nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Atos capítulo 16, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, amados, nós lemos um texto em que nos mostra que Paulo tem uma visão, à noite ele tem uma visão, e um varão, um homem, alguém se apresenta para ele e diz: passa a Macedônia. E o texto diz que eles imediatamente, eles atenderam a esse chamado de Deus. Amém? Senhor, nós lemos a Tua palavra e eu peço que no nome de Jesus, a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor, Pai, venha falar ao coração, dar entendimento, Senhor. Que aquilo que porventura, na minha humanidade, eu não consegui expressar, o Senhor revele, Senhor, ao coração. Dá ao Teu povo, Senhor, a cada um de nós, um coração simples, um coração humilde, para ouvir a Tua voz, mas também um coração com firmeza, para obedecer a Tua palavra, Senhor. Nós oramos a Ti e pedimos que, enquanto nós nos alimentamos com a Tua palavra, visite o nosso lar, visite a nossa casa, as pessoas que nós amamos, Senhor, Pai, e vai fazendo, comece uma obra maravilhosa, Senhor Deus, naquele local, quebre todos os laços e embaraços, Senhor, opera libertação, cura, restauração, Senhor, mas que nós também sejamos profundamente transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria perguntar para você não precisa responder para mim. Eu quero te perguntar, mas você não precisa responder. Em algum momento da sua vida você já fez um plano e que você disse: poxa, isso aqui é de Deus. Eu quero servir, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor e eu estou animado com esse projeto. Eu estou animado com isso e você tomou uma decisão e falou bem assim: ó, isso é de Deus. Isso vai acontecer, eu tenho certeza. E aí as coisas deram errado. Alguém, não precisa responder para mim, só pensa aí. Você, em algum momento, você já passou por isso? Traz a sua memória, porque Deus quer falar sobre isso. E quando as coisas, o que quer que seja, ou as coisas que aconteceram na sua vida, deram errado, não saíram do jeito que você planejou, o que que você discerniu? Qual foi o entendimento que você teve? Poxa vida, Satanás impediu, aquele miserável impediu, colocou esse impedimento e eu não consegui realizar isso, eu não consegui. Olha só, com certeza foi o capeta, porque olha o projeto aqui, era um projeto para a glória de Deus, olha só, eu estou vendo que esse é o tempo, eu estou vendo que isso é Deus que está querendo, olha, estou vendo a necessidade. Então que coisa interessante, né? A gente quer falar nessa noite, irmãos, sobre justamente isso. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, a nossa vida não pode ser tirada da mão dele. Você precisa entender isso. E Deus, Ele vê muito além do que você consegue ver. Ele sabe muito mais, infinitamente mais, mas Deus sabe tudo. Você não sabe de nada. Você precisa entender que se o Senhor não te mostrar, o Senhor não te conduzir, você não vai conseguir. E o que nós queremos falar da parte do Senhor nessa noite é sobre o Deus que muitas vezes frustra os nossos planos para a realização dos planos dele. Por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que a
vontade dele, ela é perfeita, ela é agradável. Irmãos, a vontade de Deus, irmãos, ela vem como um bálsamo, Senhor, na nossa vida, um bálsamo, algo que causa uma transformação, mas não significa que no primeiro momento você vai entender. Talvez você veja esse bálsamo, esse direcionamento, cumprimento dessa vontade, a manifestação da vontade do Senhor na sua vida como uma provação. Talvez você veja como um obstáculo que se levantou. Talvez você fique até triste. Talvez em algum momento você fique indeciso. Talvez em algum momento você fique tonto, atordoado. Como é que isso não foi para frente? Então, amados, eu quero vou discorrer sobre alguns textos em Atos 16, a gente vai passear em mais alguns textos, mas se eu conseguir, espero ter conseguido chamar a sua atenção, porque essa é a história da sua vida, irmão. Essa é a história da vida de todo aquele que sinceramente confiou ao Senhor a sua própria vida. Você não é mais seu dono, entenda isso. Você tem um novo dono. E esse dono que você tem, por que é dono? Porque ele nos comprou para si. A palavra do Senhor diz que com sangue ele nos comprou de volta para Deus. Nós estávamos perdidos. Isso é redenção. Redenção é comprar de volta, comprar do mercado de escravos. Ele nos comprou para a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Mas então, amados, nós lemos o versículo 9, mas eu quero voltar um pouquinho. Eu quero voltar um pouquinho nesse texto para te dar o embasamento bíblico. Porque nós vimos Paulo tendo uma visão e ele recebe. Mas o que aconteceu antes? Que resposta foi essa? Que direcionamento? E olha que Paulo, a Bíblia nem mostra que ele estava questionando muitas coisas. Ele estava à noite, provavelmente dormindo. E aí, ele tem essa experiência, e eu quero te chamar a sua atenção para isso. À noite, muitas vezes as noites, irmãos, é um horário de batalha espiritual, é um horário, né, de oposições. O Salmo 91 fala do terror noturno, por isso que você nunca pode, né, ir dormir sem abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, clamar a cobertura do sangue de Jesus, pedir para o Senhor dar ordem aos seus anjos para guardar a tua casa, a tua vida. Porque nós estamos inconscientes. O consciente, na verdade, ele desliga no sono. Mas o inconsciente está ali. Então, pode haver uma ação do mundo espiritual sobre a vida de uma pessoa. E pode ser dos dois lados. Já muitas pessoas relatam batalhas espirituais. Eu já tive várias batalhas espirituais, acordando, batalhando. Mas também já tive muitas experiências de ouvir Deus, de Deus falar, de tocar em mim e me sacudir. O Senhor, um anjo fazer isso e falar, ora por tal pessoa. E eu levantei para orar, e eu orei, e depois a gente, né, fica sabendo dos livramentos que Deus estava dando. Então, muitas pessoas aqui já tiveram, mas eu estou dando essa orientação. Porque às vezes enfrentamos batalhas, enfrentamos tribulações, mas porque nós não estamos buscando ao Senhor. Mas o fato de buscarmos ao Senhor também não significa que não enfrentaremos tribulações. Como eu disse, as duas experiências eu já tive várias vezes. De ouvir Deus, de ter visões, de receber visitação da parte do Senhor, mas também de batalhar. Eu lembro uma vez, irmãos, que a gente ali buscando ao Senhor, pregando a palavra, envolvido na igreja, tocando, dando aula na escola bíblica, né, ajudando o meu pastor de todas as formas. E aí o Natanael era criancinha. E aí eu acordei, batalhando espiritualmente, eu acordei com uma voz que ria e falava bem assim, eu vou matar o seu filho. E eu já despertei repreendendo. E aí aquela voz começou a rir, gargalhar e sumiu. E eu repreendi. Então você precisa entender que se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, o inimigo não pode fazer nada além de fazer barulho, gritaria e dar a risadinha disfarçada dele, a risadinha da derrota. Porque rindo ou não, ou gritando, ele é expulso pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Então se você está enfrentando batalha, você precisa orar. Se você não está enfrentando batalha, você precisa orar. Ore em todo tempo,
Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Mas então, amados, o primeiro tópico dessa noite é: portas fechadas também são resposta. Você pode repetir isso? Diga: portas fechadas também são resposta. Nós somos acostumados, irmãos, a falar do Deus que abre portas, do Deus que das portas abertas. É verdade, Ele faz isso. Mas quando nós colocamos o coração sincero diante desse Deus, nós precisamos entender que muitas vezes Ele vai fechar, Ele não vai deixar você andar em algum caminho que o seu coração te dá uma convicção de que é o melhor caminho para você. O Senhor, por amor à tua vida, Ele vai falar: não, você não vai. Você faz: não, eu vou lá, eu vou fazer tal coisa. Vai ficar, não, você não vai, você não arreda o pé daqui. E muitas outras vezes também você não vai querer ir, e Deus vai falar: não, levanta e vai. Pastor, você já teve esse tipo de experiência? Várias vezes. Várias vezes, vamos fazer acontecer, que projeto maravilhoso, vamos botar em prática, vamos fazer isso na igreja, vamos fazer tal coisa, vamos fazer o culto não sei aonde, vamos lá na casa de não sei quem. Deus, não vai, não vai, não vai, não vai. E outras situações, que nem eu me lembro, vou te contar uma, que eu estava tão cansado, era domingo à tarde, já tinha ido para a escola bíblica, já estava lá, já tinha ensaiado, e aí eu falei bem assim: eu estou tão cansado, barriga cheia, né, a comida de domingo, eu falei: eu vou tirar um cochilo. E eu deitei na cama, irmão, aleluia, como eu deitei na cama, que cama gostosa que estava aquele dia, tanto cansado. Quando eu comecei, irmão, não deu nem para contar o primeiro cordeirinho, eu ouvi uma voz que falou bem assim: levanta, vai na casa de Ana Paula, agora. Você não conhece, alguns mais antigos aí conhecem. E eu levantei, e eu despertei, e o sono passou na hora. E ali eu fui, me arrumei e tal, e fui lá. E quando eu cheguei lá, no portão, um menino de 9 anos veio e falou bem assim: irmão, eu não era pastor. Falou bem assim: irmão Andrés, que bom que você veio aqui. A minha mãe pegou uma corda para se enforcar. Você está vendo como funcionam as coisas no mundo espiritual? A gente precisa estar na dependência de Deus, porque você não sabe, às vezes você vai pensar em dormir, cochilar, comer, passear, e Deus vai falar: não, eu tenho uma missão para você. Em outros momentos você vai falar: não, é agora, eu vou lá, eu vou evangelizar, eu vou chamar essa pessoa, eu vou não sei o que lá, não sei o que lá, e Deus coloca alguma barreira e você não consegue, muitas vezes para livrar você de alguma coisa. E a gente precisa amadurecer cada vez mais e buscar andar no Espírito. A palavra do Senhor diz que aquele que anda no Espírito, ele não vai satisfazer as vontades da carne. Não pense que as vontades da carne é simplesmente pecar, desejar algo impuro. As vontades da carne é você seguir também o seu próprio coração. O coração do homem é enganoso. O coração do homem, irmãos, ele é frágil, ele pode se equivocar. Por isso que a palavra do Senhor diz: tudo que você tem que guardar, guarda do teu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Aquilo que você deixar nascer dentro de você vai virar um rio, é uma fonte, é uma nascente. Se você não cuidar para que aquilo que vier a nascer nasça limpo, vai levar muita sujeira por aí. Pode levar à destruição. Então, amados, nós vemos que antes daquilo acontecer, antes de Paulo ter essa visão de um homem falando: passa a Macedônia, nós vamos ler agora 2 momentos muito interessantes, em que Paulo, cheio de vontade, na viagem missionária, ele falou: nós precisamos ganhar alma, nós precisamos anunciar esse evangelho, eu já sei, nós vamos para a cidade tal, nós vamos para a cidade tal. Então vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz, versículos 6 e 7, Atos 16, versículos 6 e 7. O texto diz assim: e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, não foi Satanás que pediu. De quê? Era uma festinha? Não era. Era um passeio? Não era. Foram impedidos de pregar a palavra na Ásia. Continuando. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, outra cidade. Primeiro tentaram ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Agora eles não vão fazer o seguinte: lá não deu certo. Rapaz, eu sei onde a gente pode ir, vamos para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Que coisa, né? Versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Pode avançar.
À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, na Ásia, o Espírito Santo disse não. Em Bitínia, disse não. Irmão, tinha gente lá para ser salvo. Tinha gente lá precisando ouvir o Evangelho, mas ele disse não. E agora? Como é que pode? A gente já tentou para ir para 2 lugares diferentes. A gente sabe que precisa. E o Senhor não deixou. Então, eles na dependência do Senhor, eles têm essa visão. O Senhor fala com eles de uma forma diferente, em que um homem macedônio aparece em uma visão dizendo: passa a Macedônia, ou seja, vem para a Macedônia. Deus estava dando o direcionamento, irmãos. E isso é uma lição para nós, porque veja, eles foram impedidos 2 vezes por Deus. O Espírito Santo impediu 2 vezes eles, e eles não estavam saindo de férias, eles não estavam indo visitar um amigo. A intenção deles era ir evangelizar, mas ali não, e onde eles menos esperavam, a Macedônia esperava por eles, irmãos. Então o Senhor os envia à Macedônia. Eles não imaginavam o que eles iam viver na Macedônia. E a Macedônia não imaginava o que Deus ia fazer no meio deles. Então, amados, nós precisamos nos colocar como seres, como servos obedientes, como pessoas que estão realmente dispostas, que estão apostos para servir a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor já não é mais a sua vontade. Muitas vezes, seu coração pode se encher de bons pensamentos, de boas intenções, e não ser a vontade de Deus para aquele tempo. Entenda isso. Entenda isso. Por isso que é vital a dependência. E só, irmãos, quem tem maturidade vai aprender a depender. Meninos, eles dependem, mas eles não sabem que dependem. Entenda isso. Mas quando nós atingimos uma maturidade espiritual, nós precisamos entender, nós reconhecemos que nós precisamos aprender a depender. A criança, ela depende o tempo todo e nem sabe disso. Mas um adulto, alguém que é maduro em Cristo Jesus, tem a plena certeza de fé daquilo que o Senhor disse em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Entendeu? Não sei falar mais claro do que isso. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada. Você está clamando pela salvação de alguém, pela libertação de alguém, pela cura de alguém, pela restauração de alguém, pelo avivamento de alguém, o renovo de alguém. Sem Jesus você não pode fazer nada. Você está clamando pela sua vida, você está clamando pela transformação do seu caráter, você está clamando para que Deus te dê um direcionamento. Senhor, para que eu estou aqui? Eu fui chamado para quê? Quem sou eu em ti? Sem Jesus você não pode fazer nada, nem saber quem você é. Olha só, precisamos estar na videira, ligados. Mas precisamos também entender que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os nossos podem. E é interessante que nem sempre vai ser Satanás que vai frustrar. Nós vimos que o próprio Deus frustrou os planos de Paulo e da turma dele. Vocês não vão para a Ásia, vocês não vão para a Bitínia. Passa a Macedônia, amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle. Deixa a tua vida no controle dele. Se lança nas mãos do Senhor. Se lança, para de ficar fazendo cálculo, calculando rota. Fala: Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Deus, o que eu posso ser útil para o seu reino hoje? Deus, usa a minha vida. Onde o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu fale? Então, amados, nós precisamos ter essa maturidade. Isso depende de uma visão espiritual, entendimento espiritual. A gente entendeu, a gente acabou de ler que Paulo fez planos para evangelizar outras regiões, mas o Senhor não permitiu. O Senhor tinha um local, o Senhor tinha uma missão, o Senhor tinha pessoas para serem alcançadas. Os motivos, Deus não explica, a Bíblia não explica, irmãos, porque Deus é Senhor. Ele é o Senhor, cabe a nós obedecer, porque nós não temos entendimento. Talvez você pense assim: irmão, se você me perguntar por que é que um bebê está enfermo, a família ora, e muitas vezes a criança morre. Eu não tenho essa resposta. Ninguém tem coisas que vão ser reveladas no porvir.
Mas uma coisa a Bíblia deixa clara, que essa criança, na verdade, se você olhar com o lado espiritual, essa criança, ela foi para o lugar de maior prazer, gozo e alegria. Lugar de paz. Ela foi livre dos sofrimentos dessa vida. Mas, pelo lado humano, a gente não entende. Por quê? Porque a gente é humano. É por isso que a Bíblia promete uma transformação em todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor. Né? Vai haver um dia que você vai ter a sua estrutura totalmente transformada, para que você possa entender coisas que nós não somos capazes de entender nessa terra. E o próprio Jesus nos alertou, porque Jesus ele falava sobre algumas coisas e as pessoas não entendiam, os discípulos, e Jesus falou bem assim, se eu falando das coisas da terra, vocês não conseguem entender, e se eu começar a falar das coisas celestiais? O que vai ser então? Então, precisamos conhecer a nossa limitação. Amados, Isaías capítulo 55, Isaías 55, versículo 8 e 9, Deus já nos avisava sobre isso. Deus, ele já deixava muito claro, né, esse entendimento. Ó, Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Olha a declaração que o Senhor faz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Que coisa linda. E o Senhor diz, olha, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então Deus está dizendo, você tem caminhos? Tem caminhos que para o homem parecem bons, mas a resposta certa ela vai vir dos lábios do Senhor. O Senhor está dizendo, aquilo que você pensa, você pode achar, poxa, que pensamento, que projeto maravilhoso. Não, que decisão maravilhosa, é humana. Se é humana, é sujeita a limitações, a fragilidades. E o Senhor diz, os meus pensamentos são pensamentos de paz, são maiores do que os pensamentos de vocês. Assim como os céus estão muito, muito, muito acima da terra, assim os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos, e os meus caminhos acima dos vossos caminhos. Então o Senhor está dizendo, com esse texto de uma forma muito clara, você pode projetar algo que você acha que é legal, você pode ter pensamentos que você acha, poxa, isso aqui vai ser uma bênção para minha família, para minha vida, não, eu vou fazer isso e vai dar certo. Mas Deus, ele sabe o fim que pode acontecer. Talvez você ache que é uma coisa inocente. E Deus está te livrando. Ai, meu Deus, mas eu queria tanto aquela porta de emprego. Eu queria tanto que esse negócio desse certo. Você não sabe do que Deus pode estar te livrando. Então, nós precisamos estar em um nível de espiritualidade em que a nossa vida está escondida em Deus. E não em coisas, não em projetos humanos. Escondidas em Deus. Porque se estiver escondido em Deus, ainda que o nosso coração humano venha projetar algo e isso dê errado, a gente sabe, olha, não aconteceu, não deu certo, mas a minha alegria não está nisso. A minha alegria está no meu Deus, amém? A minha paz está no meu Deus. Você não depende de coisas humanas para ser feliz. A alegria é fruto do Espírito. Se você estiver mergulhado em Deus, não vai te faltar paz, não vai te faltar alegria, não vai te faltar renovo. Então, que nós possamos colocar isso. E também, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Agora Jesus, ele falando, né? Jesus falando, a igreja de Filadélfia, a igreja que se reunia na cidade de Filadélfia. Apocalipse 3, 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo. Olha só, Jesus já começa chegando com uma credencial dele. Quem vai falar aqui não é alguém qualquer. É o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Está vendo? Versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Jesus, ele diz, ele dá a credencial dele, no versículo 8 ele diz, ele fala sobre a questão de que ele abre e ninguém fecha, mas quando ele se apresenta, no versículo 7 ele diz, olha, eu abro e fecho. Se eu abrir, ninguém fecha. Se eu fechar, ninguém poderá abrir. Você entende isso? Ele é o Deus que abre porta,
mas Ele é o Deus que fecha a porta também. Vou repetir, Ele é o Deus que abre porta, mas Ele é o Deus que fecha a porta também, e Ele sabe os motivos. Às vezes leva um tempo, irmãos. Pastor, você já teve portas fechadas? Várias. Acho que a mais recente foi com relação ao cargo que eu exercia, a função que eu exercia, e ganhava 2 vezes mais do que eu ganho hoje. Mas eu não via o que estava me custando, mas Deus via. A saúde estava indo. Quantas vezes vocês me viram aqui subir e pregar e gaguejar, né? Outro dia falaram comigo, pastor, o senhor está tão calmo e sereno. Falei, aleluia. Às vezes você falava, você gaguejava, você trocava os nomes, não abria a Bíblia em Genésio. Irmãos, estresse, porque nós somos humanos. Entenda que a tua vida espiritual, você está pronto em Cristo Jesus, você entregou sua vida a Jesus, amém. A Bíblia diz, Jesus fala assim, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela é limitada, ela é frágil. Ela precisa ser cuidada, cuida do seu corpo também, cuida dos seus sentimentos, cuida das suas emoções, guarda o teu coração, para que você não fique estressado, brigando com a família, brigando com as pessoas, tomando decisão precipitada, para que você não perca os projetos de Deus, a direção de Deus para a sua vida, porque gente estressada não ouve Deus não, irmão. Gente estressada, gente nervosa, aflita, um coração aflito não consegue ter discernimento. Você pode dizer isso? É uma das frases, irmãos, que eu ouvi há muitos anos atrás. Muitos daqui já ouviram. Um coração aflito, diga assim, um coração aflito não consegue discernir. E é verdade. É por isso que o Senhor chama você e a mim, a todos nós, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado é para aliviar você. Aliviar para você entender que a vida cristã, ela tem desafios sim, mas você está com Ele, isso basta. Não quer dizer que você não vai enfrentar desemprego, doença, problema familiar, não. Significa que isso não vai paralisar você. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, perto, procura a sua sombra aí, está perto de você. A sombra do Onipotente descansará. Quem habita com Ele, quem está juntinho dele, não é quem visita, não é visitar, é habitar. É Deus. O que a gente vai fazer hoje? Deus, se acordar e falar bem assim, Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa na terra hoje, não está? Me inclui. O Senhor quer fazer alguma coisa, Senhor, hoje? Eu posso ser usado? O que a gente vai fazer junto hoje, Deus? Então é esse nível. Não é como os antigos diziam, irmãos. Né? Dorme com os burros, levanta com os cavalos. É uma coisa assim, né? Tem antigo aí? É que não é do meu tempo, não. Eu ouvi dizer que alguém falava isso. Né? Assim, mas então, Deus, a minha vida, eu coloco. Irmão, sabe o que eu oro? Quantas vezes eu já orei, até voltei a orar de novo. Senhor, coloca minha vida nas tuas mãos. Se por acaso o Senhor voltar hoje, de madrugada, esquece de mim não. Senhor, perdoe os meus pecados. Se o Senhor voltar, a gente se vê na glória. Aleluia, fortalece meus irmãos. Aleluia, que a gente possa se encontrar. Então, irmãos, é assim, porque eu não sei. Eu vou deitar, eu não sei se eu vou amanhecer. Ninguém tem essa garantia. Mas isso eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. A minha vida está escondida em Deus. Amém? A sua vida está escondida nele. Então, quieta teu coração. Então, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. E lembre-se, Ele é o Deus que abre a porta e ninguém pode fechar, e fecha a porta e ninguém pode abrir. Então, nunca murmure pelas portas que Deus fechou na sua vida. Ele as trancou para que você não perdesse a visão da Macedônia. Paulo, 2 vezes porta fechada, vamos para a Ásia, não. Por que não está dando certo? Por que a gente não consegue? O Espírito Santo, não, eu vou lá, isso não é possível, Deus está nesse negócio, e a turma dele é lá, vamos Paulo, a gente tem que ir, não está tendo impedimento aqui, então vão repreender esse Satanás, não é Satanás não, quem que falou Paulo? Quem que está impedindo? É o Espírito Santo. Como é que pode isso? Como isso está impedindo a gente de ir lá pregar? Então tá bom, vamos para outra cidade, não,
Então, amados, e eles ficaram na dependência de Deus. Mas quando o Senhor deu a visão, o texto diz que eles imediatamente obedeceram. Há um tempo de espera, mas há um tempo de obediência, obedecer. Tem muita gente que Deus está falando que é chegado o tempo de se posicionar, o tempo de se consertar, o tempo de voltar à prática das primeiras obras, enquanto é tempo. E as pessoas estão fugindo, indo para lugares que Deus não está chamando para ir. Então, amados, a gente precisa entender que Deus, ele frustra os nossos planos, sim. E uma das formas de você saber, irmão, se você não está nos planos de Deus, se não há alegria no seu coração, se não há paz no seu coração. Se você está orando, se você está obedecendo, se você está buscando Deus, mas você está insatisfeito com algo, o primeiro motivo da insatisfação talvez seja você mesmo. Porque quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente vê nossa sujeira. Tem gente que não tem peso nenhum. Tem gente que não tem incômodo nenhum. Porque está tão dentro da escuridão, não tem vida com Deus, não lê a palavra, não ora, não jejua, não está sensível, não está conseguindo ouvir Deus. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais você fica insatisfeito com você mesmo. Se você é alguém que acha que você tem todas as respostas, você está no controle de tudo, ninguém sabe nada de Bíblia, é só você. Não, eu sei o que eu faço, eu ouço Deus, só eu ouço Deus, Deus não fala com mais ninguém, é só comigo. Cuidado com isso. Nós precisamos entender que Deus está no controle da nossa vida, sim. Precisamos buscar, mas entender que nós somos frágeis, somos limitados. Deus, agora, irmãos, entenda o que eu estou falando. Entenda o que eu estou falando. Porque quando Deus coloca você na igreja, Ele dá direcionamento. Deus dá pastor, Deus dá pastora, Deus dá líder. Tudo isso é uma orientação de Deus, é um cuidado de Deus com você. Porque são pessoas que passaram, que receberam muitos nãos de Deus. Queriam ir para Ásia e Deus não deixou. Queriam ir para Bitínia, Deus não deixou. Queriam não sei para onde, Deus não deixou. E foram aprendendo, foram se frustrando, apanharam e hoje trazem uma bagagem para dizer, olha, isso eu já passei por isso. Não faz não. Aprenda a ouvir. Aprenda a se submeter. Porque eu já fui assim. Já fui com o coração duro. Eu achava que eu sabia de tudo e tal. Irmãos, fique atento a essas coisas. Quem ama você não vai bater palma para tudo que você faz ou você diz. Principalmente quando alguém colocar a Bíblia, te apresentar a palavra e falar, olha, mas está escrito. Essa é a única arma que vence Satanás. Foi assim em Mateus capítulo 4, que Jesus venceu a Satanás. Está escrito, está escrito. Se você não crê no que está escrito, você está correndo perigo. Porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Irmãos, então, a gente precisa estar na dependência da palavra, na dependência da voz de Deus. E entender que a Bíblia vai nos desafiar, muitas vezes, a fazer coisas que a gente não quer fazer. A gente não quer fazer. E quando você se submete em obediência, você sempre vai ouvir, por exemplo, você sempre vai ouvir aqui pregações que falam, busque a Deus, seja sensível à voz do Espírito, confira com aquilo que está no escrito, aí você vai aprender a ouvir Deus. Você vai ouvir Deus falar com você. Pode ser de uma voz audível? Pode, mas muitas vezes vai falar no seu espírito, você não vai ouvir. Mas uma direção tão forte, é a voz que não se ouve. Mas Deus fala. Deus fala, irmãos. É muito triste, porque eu vejo muitas vezes cristãos que acreditam que alguém vai em um determinado lugar, baixa um espírito lá, um demônio e fala com as pessoas. Ele acredita nisso, mas não acredita que Deus fala com o seu povo. E a palavra nos dá garantia que isso é real. Você pode acreditar, irmãos. Deus fala conosco. Só que tem um probleminha. Deus nunca vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele sempre, por amor à tua vida, Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Então ouça, porque o próprio Deus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados, o segundo ponto nós vimos em Atos capítulo 16, versículo 9, com relação
aquela visão. Porque a gente precisa estar sensível ao Senhor para entender o propósito de Deus. Às vezes você acha assim, não, eu tenho que ir lá, é lá que precisa, eu tenho que fazer tal coisa, e Deus diz, não, eu tenho uma missão para você. E você precisa entender que eu conheço o seu coração, eu conheço o coração das pessoas que eu preciso alcançar, que eu quero alcançar, e eu escolhi você. E muitas vezes você não vai entender por que Deus escolheu você. Às vezes você vai achar, não, mas eu me dou melhor lá em tal lugar, fazendo tal coisa, e Deus vai falar, não, 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 esquece, isso aí é plano seu, é aqui, porque eu vou usar você, porque tem pessoas que você nem conhece, que você nem imagina, mas eu vou tratar você de tal forma, e essas pessoas vão ouvir quando você falar. Mas Senhor, envia outro. Ei, cala a boca, é você. O cala a boca é por minha conta. Mas quando ele fala, irmãos, aleluia, é muito bom ouvir. Até os puxões de orelha de Deus, você se sente amado. Agora, a gente aprende uma coisa. Olha só, Atos 16, versículo 10, diz assim, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então nós entendemos que a vontade de Deus revelada não exige debate, exige atitude. A palavra foi revelada, Deus não quer você debatendo com Ele. Vamos parar com esse negócio, vai brigar com Deus. Que brigar com Deus? Você está maluco? Está doido? Vai brigar com Deus, vai tomar uma coça. E às vezes se envolve em confusão, se envolve em problema. É se submeter a Deus. Senhor, eu não quero. Você pode ser sincero. Muitas vezes eu já fui assim, já fiz isso. Senhor, eu não quero, mas o Senhor está mandando, eu vou. Eu quero dormir. Eu quero comer pizza. Quantas vezes já tive que largar prato de comida, irmão, para socorrer alguém? Quantas vezes? Às vezes almoçou na casa dos outros. Fizeram lasanha. E aí o telefone tocou. Pastor, não. Guarda para mim, irmão. Quem sabe outro dia, né? Se der tempo, vai ser hoje. Mas feliz por estar podendo servir e cumprir um propósito de Deus. Entenda, o meu plano era jantar, estar com os amigos. Já tinha acabado o culto, irmão. Já tinha vindo para o culto, já tinha pregado. Já estava uma benção. Já tinha ido embora. Missão cumprida. Será que é assim que a gente pensa? Não é assim. Senão é o meu plano, é o meu relógio, é o meu calendário, é a minha agenda. Mas eu não pertenço mais a mim mesmo. E Deus disse, você acha que acabou? Olha seu telefone aí. Tem gente precisando e eu mandei ligar para você. Porque é você que eu vou usar. E aí, daqui a pouco você se vê, você socorrendo alguém, conversando, você vê palavras fluindo da sua boca e a vida e a pessoa sendo restaurada, liberta, e você vai crescendo também, experiências também fortíssimas. Grandes experiências. Eu me lembro, irmãos, que um dia eu cheguei em casa, e aquele dia eu estava cansado, né, para variar. E aí o telefone toca, pastor, me socorre, meu marido está travado aqui e tal, e paralisado, e não sei o que lá, e eu fui. E quando eu vi, o homem lá estava todo paralisado, não mexia, não falava. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí ele pegou minha mão assim, ele não conseguia falar, e com a toalha no rosto assim. Eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vão, não é para ir para o hospital? Você está precisando ir para o hospital? E aí ele pegou minha mão assim, com dificuldade, ele pegou as minhas mãos e fez bem assim, ó. Na hora que ele fez assim, na hora o Espírito Santo falou, prisão espiritual. Na hora, irmão, anda com Deus que você vai ver. Você vai ouvir coisas que não te falam. Ele só fez assim, na hora clareou. Aí eu comecei a orar, repreendendo em nome de Jesus, tudo aquilo que estava agarrando a boca dele, tudo que fui orando, fui repreendendo, e ele, na boca não, primeiro foi nas pernas dele, e aí ele estava todo travado e a perna começou a se mexer, aí quando começou a se mexer, aí eu fiquei mais ousado. E orando e repreendendo, daqui a pouco, Senhor, agora eu quero ele de pé, em nome de Jesus vai ficar de pé, e foi, sabe, as amarras se soltando, e ele ficou de pé, mas ele não falava. Eu botei a mão na boca dele, falei, tudo que está travando vai sair em nome de Jesus. Ele, não brinque com o mundo espiritual. Existem situações
enfermidades que são espirituais. Entenda isso. E Deus quer um posicionamento, Deus quer que você coloque Ele na agenda dEle. Para com esse negócio de ficar deixando a Deus para quando der. Hoje eu não estou afim. Ei, não é mais sua vontade. Ouça o que o Senhor está falando, a cura, a libertação, a restauração, a porta aberta. Mas é preciso ter um coração obediente. Sem mim, nada podeis fazer. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, que você coloque o teu coração diante do Senhor. Há uma urgência em obedecer. O texto diz que imediatamente eles levantaram e foram. Imediatamente, porque é assim que se faz. Deus quer obediência, Deus quer posicionamento, Deus quer conserto. A obediência atrasada muitas vezes se transforma em desobediência. O tempo de atender ao chamado de Deus é agora. Deus quer fazer tanta coisa na sua vida e através de você. Pare de desobedecer. Então, Atos capítulo 16, versículo 23 e 24. Atos 16, 23 e 24. Entenda que você obedecer a Deus, passar pela porta que Deus abre, não significa que você não vai ter provação, ou não vai ter oposição. Mas se você está no propósito, você está no lugar mais seguro, você poderia estar. Então, ir para a Macedônia em obediência direta a Deus, isso não significava que eles não enfrentariam dificuldades. Irmão, sabe o que aconteceu lá na Macedônia? Eles foram açoitados, chicoteados, eles foram presos. Entenda isso. Mas não era a vontade de Deus, era a vontade de Deus, e está lá pregando. Mas por que Deus não livrou? Porque Deus é a cura, Deus é o libertador, Deus sabe que Ele está tratando você. Às vezes a gente toma uma chicotada mesmo, irmão. A gente toma, está servindo a Deus, cumprindo a vontade de Deus, e às vezes a gente toma, está no meio da guerra, no meio da pancadaria lá, é tiro, bomba, pancadaria, a gente está buscando a Deus e as coisas se levantando, mas você não está vendo, você está se tornando mais forte, mais experiente em batalha. Ninguém aprende a guerrear somente lendo o livro, irmão. Vai ter que pegar, vai pegar a arma, vai para o fronte, vai entender o momento de se jogar na trincheira, o momento de atirar. Então isso causa experiência. Batalhas espirituais também são assim. Nós precisamos batalhar. Não dá para ficar só estudando sobre batalhar. Não dá para ficar somente estudando sobre pregar ou estudando sobre evangelizar. A gente precisa ir, a gente vai aprender. É no caminho. Então, entenda que nós obedecemos a Deus, não significa que não teremos provações. Então, olha só, nós vimos que eles obedeceram e enfrentaram desafios. Então, Atos capítulo 16, versículo 23 e 24. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, eles foram acorrentados no cárcere interior, o lugar mais nojento que tinha na prisão. Sabe onde o esgoto da prisão passava? A prisão já é ruim, né? O cárcere interior, não tinha luz, escuridão, sujeira, doença. E colocou quem lá? Estavam os assassinos? Estavam. Estavam lá os ladrões? Estavam. Mas quem estava lá? 2 missionários. 2 pregadores que queriam ir para o outro lado. E Deus falou, não, passa a Macedônia. Então, eu preciso de maturidade para entender que o chamado de Deus ele vai nos trazer desafios. Mas também, amados, em meio aos desafios, se nós não desfalecermos, se nós não desistirmos, nós veremos um milagre acontecer. Eles não sabiam o que os esperava na Macedônia, mas a Macedônia também não imaginava o que iria presenciar por causa de Paulo e por causa de Silas. Então, estar no centro da vontade de Deus não nos isenta de entrar em prisões, mas lhe garante o poder de louvar até que as correntes sejam quebradas. Estar em obediência a Deus, você pode estar no meio da provação, mas isso não vai calar a sua voz.
E isso vai trazer a manifestação do poder de Deus em alguma situação, na vida de alguém. Alguma coisa vai acontecer, irmão. E entenda, se não acontecer do jeito que você esperava, um milagre é você, está acontecendo em você. Você está crescendo. E para a gente finalizar, o texto diz o seguinte, Atos capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. Aleluia. Diz assim, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então a gente entende que o louvor na aflição foi a ferramenta que alcançou a vida do carcereiro e da sua família. A gente vê isso como? Olha só. Eu quero fazer 3 observações. Pastor, eles queriam ir para Macedônia, para Bitínia, Deus não deixou, mandou para Macedônia, eles queriam ir para a Ásia, né? Mandou para Macedônia. Na Macedônia eles pregaram e eles foram presos. Meu Deus, o que é isso? Mas deixa eu te contar alguns passos que essa história nos traz. Primeiro ponto, quando eles foram para Macedônia, no versículo 14, no versículo 15, olha o que aconteceu lá, olha o que Deus estava preparando. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então a gente viu que Lídia e a família dela foi salva. Agora olha outro caso. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha o demônio falando na boca da menina lá, espírito de adivinhação, demoníaco. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Você está vendo? Libertação de uma jovem. Libertação. Foi por isso que eles foram parar na prisão. Olha só o que aconteceu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, as pessoas ganhavam dinheiro, vem aqui que tem a menina que adivinha tudo, era espírito demoníaco, espírito de adivinhação. Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça e à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, olha, ganharam família, libertaram uma moça endemoniada, mas estão enfrentando oposições. E depois de darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então nós vimos o quê? Teve tribulação? Teve desafio? Teve, mas teve uma família sendo convertida, se entregando ao Senhor. Teve uma jovem possessa de demônio, endemoniada, e ela foi liberta, porque eles ouviram a voz do Senhor dizendo, passa a Macedônia. Mas não para por aí não. Olha o que aconteceu, eles estavam presos no cárcere interior, e à meia-noite, perto da meia-noite, eles começaram a louvar ao Senhor. Irmãos, eles não estavam numa casa de camping, eles não estavam diante de um rio se banhando, eles não estavam em um lugar de conforto, em um jardim, eles estavam no cárcere interior, depois de serem chicoteados. E o que eles estavam fazendo? Não estavam lamentando, não estavam pedindo para morrer, eles não estavam desistindo do ministério, eles estavam louvando ao nome do Senhor. Essa é a diferença. Deus não vai usar menino, Deus não vai usar menina, tem que amadurecer. E quando nos colocamos em dependência, Deus responde, o céu responde. E a palavra do Senhor diz que aconteceu um grande terremoto naquela prisão. E as correntes, as cadeias foram abertas. E o que aconteceu depois daquele terremoto?
A gente vê que a Macedônia, irmãos, a Macedônia não imaginava. A Macedônia tremeu, passou por um terremoto, porque 2 servos de Deus louvaram ao Senhor, não murmuraram. Olha o mundo espiritual sendo agitado, e a agitação foi tanta que o mundo físico sentiu, mas era Deus agindo. Era Deus tratando, era Deus libertando, era Deus operando maravilhas, quebrando as cadeias daqueles homens ali. E o que acontece? Mas tinha mais milagre para acontecer, e o maior deles aconteceu. Versículo 27 ao 33, olha o que aconteceu. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, porque ele sabia, se ele perdesse algum prisioneiro, ele poderia ser morto, ele iria ser morto, né? Então, supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Está vendo? Ele não conseguia enxergar, ele não sabia que os prisioneiros estavam todos lá, porque era o cárcere interior, nem iluminação tinha. Então, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha só, irmãos, alguém vendo uma manifestação dessa, vendo pessoas acorrentadas, pessoas que foram açoitadas, louvando a Deus, ele foi impactado com esse mover, com essa presença, com esse terremoto, esse mover, milagre da parte do Senhor. Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites a seguir, e foi ele batizado e todos os seus. Ou seja, ele creu em Jesus, foi batizado e toda a casa dele foi salva. Então você entende agora? Eu quero ir para a Ásia, eu quero ir para a Bitínia, e o Senhor diz: passa a Macedônia. Vocês não imaginam, mas eu tenho famílias para ser salvas através da vida de vocês. Tem uma jovem endemoniada que as pessoas estão usando ela, abusando dela, ganhando dinheiro, ficando rico, mas ela sofre, ela está endemoniada. Espírito de adivinhação. Um dia vocês vão dar de cara com ela. E vocês vão usar a autoridade do meu nome. E essa pessoa vai ser liberta dessa prisão espiritual. Então, amados, eu termino com isso. A sua maior pregação não é aquela feita, muitas vezes em cima de um púlpito, muitas vezes em um lugar confortável. A sua maior pregação é o seu estilo de vida. É você mesmo nos dias difíceis. Alguém olhar para você e encontrar um louvor nos seus lábios e não murmuração. Tem gente que não precisa nem de dias difíceis, né? As coisas estão indo normais, não está nem difícil. Mas as pessoas olham e veem o quê? Fofoca, maledicência, murmuração. Mas quando nos dias difíceis alguém vê um louvor saindo dos seus lábios, um glória a Deus, uma glorificação ao teu Deus, ao teu Senhor, isso é testemunho, irmãos. Essa é a maior pregação, é a sua vida. Não é o que você fala. Se aquilo que você fala não está alinhado com aquilo que você vive, então suas palavras estão sendo lançadas ao vento. Mas se você tem testemunhado transformação, se você tem se esforçado para ser um cristão mais íntimo de Deus, você já está pregando para muitos, porque as pessoas estão vendo uma transformação que está acontecendo em você. Você é uma carta lida. Você é uma carta lida. Então, amados, entenda, mas é quando a meia-noite chega, quando as dificuldades se levantam, que a gente vai ter que mostrar quem a gente é em Cristo Jesus. Se você entrega os pontos, você morre na prisão. Mas se você entende que aquele que te chamou, ele continua sendo digno do louvor e da adoração, aconteça o que acontecer, com açoites ou sem açoites, com correntes ou sem correntes, com prisão ou sem prisão, ele continua sendo digno. E se você já fazia, já louvava, já adorava, quando tudo estava bem, não é porque você estava na prisão que não haveria o culto. E eles não quiseram saber do lugar onde eles estavam, porque não importa o lugar onde o cristão está. Se ele é cristão, ele está em
Deus. Ele já está escondido no lugar de adoração. Ele já está à sombra do Onipotente. E onde ele estiver, independente do que estiver acontecendo, ele já encontra descanso. Essa é a maravilha do Evangelho. E nós glorificamos a esse Deus, amém? Você pode aplaudir e glorificar o nome dele? Fica de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, porque os planos deles eram mas o céu tinha planos maiores. Famílias salvas, pessoas libertas, corações transformados, irmãos. E nós só falamos isso, nós não estamos nem se aprofundando, porque quando a menina foi liberta, toda a cidade ficou sabendo. Você percebeu que a cidade toda foi agitada? O que está acontecendo? Cadê a menina que adivinha aqui? Ela não adivinha mais nada, não. Por quê? Porque o pessoal veio aí e repreendeu, mandou o demônio embora. Como que eles fizeram isso? Como é possível? Eles mandaram, repreenderam em nome de Jesus. Quem é Jesus? Como? Imagine quantas pessoas, irmãos, receberam o Evangelho por causa da libertação daquela moça. Não, deixa eu ver, não é possível. Eu preciso que ela me revele, que ela adivinhe. Ela adivinha alguma coisa. Não, eu precisava tanto dessa resposta. Eu não consigo ver mais nada, moço. Eu não estou vendo mais nada. Porque ela estava liberta. Então fecha os teus olhos. E eu quero te perguntar. Você tem pedido maturidade? Você está disposto a pedir a Deus maturidade para, Senhor, ainda que os meus planos, ainda que as coisas não aconteçam do meu jeito. Senhor, o maior acontecimento, eu já permiti que houvesse, eu coloquei a minha vida nas tuas mãos.